Vamos iniciar falando o seguinte: eu criei um gatilho de compromisso e desse gatilho surgiu o desafio de 31 semanas. Através de uma grande jornada que a gente vai explicar diversas ferramentas neuropedagógicas voltadas à preparação, beleza? Segundo, vamos trazer convidados, como hoje temos 2 alunos, nós vamos ter convidados em várias lives para que você perceba em outras pessoas também vários elementos que vão ser importantes para a sua vida. Outro, eu vou estar entregando aqui muita coisa gratuitamente que eu só trabalho no praticar. Então, 15 anos de experiência em preparação, eu vou entregar aqui para a galera que está acompanhando o canal gratuitamente. E aí, nós, através de 3 compromissos. O primeiro, estudar todos os dias. Vocês, o segundo compromisso, toda quarta-feira aqui comigo e eu toda quarta-feira com vocês. E o terceiro compromisso, vocês vão chamar 10 pessoas para a live. Tá aí a Grace, vou chamá-la. Olha a Grace aí, gente. E aí, Grace, tá me ouvindo bem? Oi, boa Pô, noite, tá tudo perfeita bem? a imagem, o som. Tá top, hein? Tá top? Tudo bem? Grace. Então, vamos lá. Grace estudou com a gente quais os anos, Grace? Quantos anos e em qual momento? Então, na verdade, eu entrei para praticar em 2011, final de 2011. Estudei 2011, 2012, 2013 e início de 2014, porque eu passei no concurso em 2014. Vamos lá, você é tenente da Polícia Militar, certo? Tenente da Isso. Polícia Militar. Mas qual concurso que você entrou no praticar para estudar, Grace? Foi para Desde oficial? sempre, desde sempre eu estudava para ser soldado. Galera que está estudando para soldado da Polícia Militar, ouve agora o que a Grace vai ter para falar para vocês. Conta aí tua trajetória, Grace. Está contigo a palavra? Vai com tudo. Então, na verdade, o que acontece? No finalzinho de 2011, eu trabalhava numa empresa vendendo fogão e geladeira, e aí foi quando eu conheci o curso Praticar através de um subtenente amigo meu, que eu estava cobrindo férias num supermercado próximo a Praticar, e eu estava passando por um processo muito complicado da minha vida e comecei a pedir direção de Deus para o que eu ia fazer, porque eu já estava já com a minha idade muito avançada e profissionalmente eu não era uma mulher realizada. Então, aí o que que acontece? Eu comecei a pedir direcionamento, né? Na verdade, algo meu com Deus mesmo. E primeira coisa que eu tenho para dizer para os senhores, independente, não estou falando de religião, tá? Mas estou falando assim de fé mesmo, de você colocar os seus planos para Deus. Porque quando você coloca os seus planos para Deus, se for da vontade de Deus, eles vão ser bem-sucedidos. Isso está escrito em Provérbios 16:3. Né? E foi o que eu fiz. Eu tinha um sonho desde pequena, porque meu pai era policial militar, e eu sempre quis ser policial. Só que na época o tempo foi passando e eu fui deixando as coisas de lado devido às dificuldades da vida. Comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar no Bob's, trabalhei como vendedora, e aí aquilo foi passando, o tempo foi Vamos, passando e eu fui deixando o sonho de lado. vamos abrir um parêntese. Eu costumo dizer, Grace, tu já me ouviu falar isso também em sala de aula, e quem me acompanha no Instagram, que existem 2 grupos, né? O grupo alfa e o grupo beta. Quem é o grupo beta? Aqueles que estudaram, começaram a estudar de forma tardia, né? E aí, qual a realidade do grupo beta? A gente faz um ensino fundamental, um ensino médio, quando faz, né? Porque muitos fazem provão do Estado. E um ensino médio naquele muito basicão. E como a gente não consegue acessar as universidades, a gente vai para o mercado de trabalho. Inclusive, na minha live semana passada, eu cito isso lá no texto. Quem não leu, vai lá ler. E quando a gente chega no mercado de trabalho, a gente vê que a gente não vai conseguir escalonar quando a gente volta para estudar, para retomar o tempo perdido. E foi, em resumo, é o que a Grace vai falar. Ela não teve um suporte familiar, como eu também, na minha época de criança, minha mãe nunca chegou para mim, ó, vai fazer prova. A gente vai falar do Salgueiro. O Salgueiro foi o colégio militar. E o Salgueiro, no 9º ano, o Salgueiro já estava estudando para o concurso do colégio militar. Então, teve outra formação, totalmente diferente. Então, quando pequeno, a gente não foi submetido a esses tipos de input. A gente nasceu, cresceu, desenvolveu para quê? Para entrar numa universidade e mercado de trabalho, como 99%, 90%, vamos dizer assim, faz. Diferente daqueles do grupo A, que desde pequeno recebem inputs, tá?
E é normal ter isso acontecido na tua vida. E é legal trazer vocês dois, porque ambos conseguem chegar no topo, 10%, realizar sonho. É vontade. E aí tem uma frase que é muito latente no praticar, que o esforço supera o talento. É o esforço de bater dia após dia ali, ó. Aquela brincadeira que eu sempre falo em sala, né? Água mole, pedra dura. Tanto bate até que passa. E aí passou. E continua, vai. Eu sou muito grata ao curso Praticar. Antes de mais nada, primeiro, eu tenho que falar isso. Você sabe que eu não vou deixar de falar. Eu louvo a Deus pela vida de todos aí do curso Praticar, pela sua vida, por toda a administração, Amém. por todos os professores, todos, sem exceção. Se não fossem vocês na Amém. minha vida, eu tenho certeza que eu não chegaria onde eu estou, porque eu sei que vocês foram enviados de Deus para que meu sonho fosse realizado. Porque ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Eu, Isso, eu pô, muito sempre legal digo tu falar nisso. que não é falsa humildade, não estou desmerecendo o meu estudo e nem a minha qualificação, mas eu tenho certeza que Deus colocou vocês no meu caminho para me ajudar, porque eu não tinha conhecimento suficiente para passar num concurso. Eu tenho Você convicção estava disso. no lugar certo na hora certa. E é muito legal a gente começar com vocês nessa jornada, porque ninguém sobe a montanha sozinho. Quando a gente compara esse processo, a gente compara com subir o Everest. Ninguém sobe o Everest sozinho. É muito difícil o cara falar assim, eu vou sozinho. Pode até ir, mas vai ter muito mais dificuldade se for com outro. Então, o que a gente no Praticar faz? É dar um suporte, é estar junto. Pô, tem aluno que me manda mensagem, todos os meus alunos, todos do Praticar, durante todos os anos, todos têm meu telefone pessoal. Todos. Imagina a quantidade de mensagens no WhatsApp que eu recebo. É absurdo. E eu não peço secretária para responder, não. Eu mesmo respondo. Demora muito tempo. Tem às vezes demora um mês para responder uma mensagem. Mas eu respondo, eu dou acesso. Por quê? Porque faz parte, como eu botei numa mensagem agora, a realização do sonho de vocês é a minha realização enquanto missão. Eu acho que a missão que Deus me deu foi justamente poder proporcionar a oportunidade. E só nisso eu fico muito feliz, muito grato, porque toda vez que eu vejo vocês na formatura, vejo vocês fardados, eu, eu lembro lá da época de aluno. E assim, se tu puder contar quantos da tua turma, ou quantos dos teus veteranos já passaram para os acho que 70% dos tenentes e capitães atuais da polícia, capitães não, mas dos tenentes da polícia estudaram no Praticar de 2018 para cá. E do bombeiro também. Porque é um ajudando o outro, isso é muito importante. Eu me lembro que, na época, eu trabalhava com fogão e geladeira e, para complementar a renda, eu trabalhava na praia vendendo sacolé. Então, eu levava os sacolés para o Caraca. trabalho e levava o sacolé para a praia no final de semana. Então, eu fazia o sacolé de madrugada, vendia durante o dia, quando eu estava com horário disponível. Então, assim, de primeiro momento, eu não tinha um volume de estudos, porém, eu tinha constância. Naquele primeiro momento, eu não tinha muito tempo para estudar, mas o pouco que eu tinha, eu estava estudando. Não Mas eu faltava. tinha Três que preparar. pilares, né? Não faltava. Grace não faltava. Tinha vezes que caía toró, e quando cai um toró em Sulacap, enche ali na frente. Tinha 5 em sala. E Grace, João, que é da Tatu. João também, mesma história da Grace. Era da turma de soldado, passaram para oficial. Qual foi a principal característica de ambos? Estavam no lugar certo, na hora certa, perseveraram e diante de qualquer limitação que mesmo quem está estudando para concurso de ponta tem, eles souberam ouvir mais do que falar. É porque, assim, eu sabia da minha dificuldade. O que que acontece? Eu sempre tive uma. Eu sabia da minha deficiência. Eu sabia que eu tinha uma dificuldade de assimilar algumas coisas. Então, eu sabia que, por exemplo, se o professor explicasse uma matéria, quem estava sentado do meu lado ia assimilar de boa. E eu ficava olhando para o professor assim: o que que ele está falando? Então, eu sabia que eu tinha que estudar aquilo 10 vezes mais para assimilar, porque o cara que estava do meu lado de primeira tinha entendido. Então, eu sabia das minhas debilidades e eu acho que isso é um dos pontos mais importantes para quem está estudando. Isso é o que eu chamo de. O que eu chamo não, né? Isso é SWOT, né? É uma ferramenta que usa muito na administração, que é você saber os seus pontos fortes, seus pontos fracos, as suas ameaças e oportunidades. Cara, eu me lembro muito, muito nitidamente quando você deu uma palestra lá na sala de aula e eu estava assim muito triste naquele dia. E você falou sobre fé, né? E você falou assim, ora, a fé é o firme fundamento de coisas que não que se esperam e a prova de coisas que se não Não se veem. vê.
E aí eu Tá falei aí, assim, Hebreus 11. eu precisava trazer à minha memória o que me dava esperança. Então, tipo, gente, eu parecia maluca, porque era engraçado. Eu vi uma fé enfardada, eu pedia pra botar a mão. Falava assim, Conta por essa favor, história aí. deixa eu Conta a história colocar a da mão. foto. Conta a Pô, história eu da foto. profetizava, eu botava a mão em viatura, eu, em nome de Jesus, eu profetizo que um dia eu vou estar aqui nessa viatura. Eu via, eu chorava. Tipo, as policiais meninas achavam que eu era maluca. Porque eu literalmente fazia isso. Minha sala de estudo era cheia de foto de fé, Conta, foto de gente conta, que eu não conhecia. conta a história da foto da tua veterana, que tu me pediu pra. Eu fiquei mó vento quando eu estava na academia por causa disso. Pô, eu era fã da minha veterana, porque ela tinha estudado aí no curso, então era praticar. diferencial. Peguei a foto dela, roubei a foto do quadro, para começo de conversa aí do teu quadro de fotos, peguei a foto, você lembra disso? É, Peguei a foto na minha sala de estudo, pô, apareci com o raio da foto no Facebook quando eu entrei na academia. Minha veterana falou, bicho, me dá a minha foto, sou maluca. vamos lá. Galera, como é que começou essa questão da foto? A gente tem um quadro de ouro de ex-alunos lá, e quando eu estudava, eu botei uma foto no meu armário, inclusive contei isso na live motivacional. E aí, toda oportunidade que eu tinha de aula inaugural, eu falava sobre isso e como isso trouxe um efeito positivo para mim. Porque quando eu me sentia desanimado, se você não fez isso ainda, faça. Naquele momento de desânimo, quando você olha para a foto, para aquilo que te traz esperança, como a Grace falou, renasce uma esperança dentro de você, uma vontade, você falar, não vou dar mole, eu vou cair para dentro. E aí, logo depois, o Chagas, em 2010 ou 2011, que hoje é capitão, foi meu aluno, me pediu essa foto, eu dei. Foi a única pessoa que eu dei a foto. E eu falei assim para ele, no momento que ele ia desistir, você só volta aqui com essa foto quando você passar. E eu já tinha esquecido a foto, ele na formatura me entregou a foto, embaladinha. Do jeito que ele me entregou, eu nunca mais tirei do plástico, tá lá. E aí a Grace me pede essa foto, eu falei, não, ela vai lá no quadro e rouba a foto da veterana. Roubou não, né? Tomou emprestado, né? Um furtozinho de famérico, né? Foi lá, foi lá, pegou a foto e botou. E logo depois chegou na academia, veterana. Quem era a tua veterana, Tainá? Veterana, minha veterana Iris. Iris. Veterana Iris que estudou. Pegou e botou Me matou. Me dá a minha foto! E o pior é que eu peguei a foto delas no primeiro ano. Fui piruar errado. Mas isso é muito bom, cara, ouvir isso, sabe por quê? Eu quero que você que esteja assistindo a live entenda que a diferença dela para vocês, cara, é que ela estudou antes. Se vocês tivessem estudado lá em 2013, 14, vocês eram agora com certeza oficiais. E ela falou uma palavra que é muito interessante, que é a questão da constância. Hoje me perguntaram quantas horas tem que estudar. Muito mais importante que isso é você manter constância, até porque cada cérebro tem um ponto de saturação. A Grace sabia que se ela estudasse muitas horas, ia ficar passando mal, dor de cabeça, porque o cérebro dela não estava acostumado. É a questão do poder do hábito. Você tem que desenvolver o hábito de estudo e à medida que você vai desenvolvendo o hábito, você vai tendo mais condições de expandir, aprofundar. Daqui a pouco você está estudando 6, 7, 8 horas sem sentir nenhuma dor, absorvendo bem o conhecimento. Eu lembro que tinha aluno que chegava no curso 8 da manhã, saía do curso 8 da noite e não conseguiu passar. E a Grace trabalhava durante o dia, ia para a sala de aula, estudava no momento dela, mas estudava certo, porque a Grace estava sempre ouvindo e foi lá e passou e arrebentou na prova. Vai, continua contando, a gente ainda tem tempo, daqui a pouco eu vou chamar o Salgueiro. Na verdade, Rodrigo, eu sempre falo que a evolução ela foi gradual, porém ela foi constante. Por quê? Foi exatamente isso. De início, eu não tinha como colocar um volume de coisas na minha cabeça que eu ia pirar, porque eu não estava acostumada. Minha formação foi fraca, eu estudei a vida toda em escola pública, mas eu não, já tinha muito tempo que eu não estudava, porque eu terminei o ensino médio com 17 para 18 anos, então eu já estava muito tempo sem estudar. Né? Galera, ó, lembra daquilo? Ó, conhecimento por tempo. Desde partiu praticamente do zero. Ela não ia chegar na pontuação que ela necessitaria chegar rápido. O que ela fez? Ó, gradual e mantendo uma constância. Beleza? E chegou, pô. Eu acredito que o divisor de águas mesmo para que eu conseguisse alcançar meu objetivo foi exatamente esse, a minha constância. Porque eu vi pessoas que eram infinitamente mais inteligentes que eu, que estudavam pra caramba, que desistiram no meio do caminho. Simplesmente porque
o concurso não saía, elas olhavam as impossibilidades, porque quando eu olhava ao redor, de fato, tudo parecia que eu não iria conseguir. Remava o contrário, né? Porque, assim, existe um momento nas nossas vidas que se a gente agir pelo racional, se a gente for ser racional, a coisa não anda, não funciona. Por quê? Porque tudo tá dando sinal de adversidade. Você tenta jogar para um lado, jogar para o outro, tá tudo dando errado. E se você for pelo racional, você para. Você para, você é aniquilado. Porque o teu subconsciente, ele vai querer te proteger, lembra da primeira live aí, galera? Ele vai querer e ele vai criar resistência. Mas é aí que está o primeiro ponto que ela colocou. O primeiro ponto foi a fé. É você acreditar na visão que você estabeleceu. E ela tinha uma visão definida, ela tinha um sonho, ser policial militar. Ela estabeleceu essa visão e o tempo não parou ela. O tempo não parou. Quando ela entrou para estudar em 2011, né, Grace? 2011, não foi? Ela entrou para soldado, concurso não saiu. Aí 2012 começou cheio de fé, concurso não saiu. Em 2013, cheio de fé, concurso não saiu. Ela foi passar em 2014. Um concurso. Você que está estudando aí para concurso 1 ano de oficial bombeiro, de soldado, e que você está aí tristinho, desesperado, guerreiro, você sabe que é estudar 4 anos? 4 anos de constância. Quanto Grace investiu em passagem, alimentação, em curso. E assim, não foi sorte não, cara. Não foi sorte, não. Porque se fosse sorte, ela tinha ganhado na Mega Sena e feito outra coisa. Foi muita querência. Porque se ela botar na ponta do lápis, o que ela gastou de parcela de curso, gastou de alimentação, gastou de passagem, é um investimento alto, é um preço que você paga. É como um cara que vai subir o Everest lá, ele tem que comprar uma boa roupa, ele tem que comprar uma mochila, ele tem que comprar lá aquele cobertor que vai aquecer ele tem que comprar equipamento, ele tem que investir. Vai tu querer subir o Everest, cara, sem estar preparado, sem ter ferramenta, nu. Vai passar frio, vai desistir. E muitos querem empreitar para chegar aonde nós chegamos, porém não pagam o preço que nós pagamos. E ó, não é para todo mundo, porque se fosse para todo mundo era oficial. Agora, é para aqueles que querem. E aí não faz distinção de sexo, de raça, de cor, de condição financeira. Porque se fosse falar de condição financeira, a Grace não estava lá. Porque vivia uma vida de classe média, como todo mundo vive, com todas as dificuldades que todo mundo vive, tá? Fala, Grace, entrega mais aí que tá sendo na verdade, a minha situação foi mais frustrante ainda, porque eu estava na expectativa da prova, no me lembro como se fosse hoje, 18 de dezembro de 2013, saiu o edital para soldado. Tu também lembra a data? Igual eu Então, no dia 24 de novembro de 2013, eu fiz 30 anos. E eu naquele desespero que eu não podia fazer 31. Então, o concurso tinha que sair até início de 2014 no máximo. O que aconteceu? Você lembra que saiu o concurso, aí eu não sei o que aconteceu, que eu acho que 2 dias, 3 dias depois, cancelaram o edital, acabou com tudo. Cancelaram o edital de soldado, verdade. Então, foi aí a diferença. Foi quando o pessoal da turma, já tava, a galera, tipo, meio que desanimou, tava sem foco, a maioria não teve. Lembro disso. E aí, quando eu fui conversar contigo, eu falei, pô, Rodrigo, preciso da sua ajuda. Pô, eu tô aqui me dedicando, eu chego aqui 6 horas da manhã, saio daqui 11 horas da noite, porque eu me lembro que eu já estava como bolsista, trabalhando, já estava trabalhando no curso, na época eu já tinha saído do meu emprego, estava só focando em estudar, porque eu falei assim, é agora ou nunca, eu não tenho mais tempo. E tinha pessoas que tinham assim, não, vou tentar até passar. Meu filho, ou era, ou era. Eu não tinha mais ideia, e talvez, não. Caralho. Eu não lembro dessa conversa, não, particularmente, mas eu lembro que. Foi quando eu perguntei para você, eu falei para você, na verdade você sugeriu, você falou assim, até então não tinha saído a prova oficial, foi no final de 2013. Aí, nesse período, eu já estava meio que desanimada, vendo as circunstâncias, tudo dando errado, e eu sonhando comigo fardada, e eu me vendo fardada. Eu ia para as formaturas igual a maluca, chorava. Tem uma porção de foto minha na formatura dos outros. Eu ia na formatura de quem eu nem conhecia. Galera, para ter ideia, isso é tão importante porque as formaturas é sexta de manhã e tinha aula e eu falava para a galera assim, ó, não fala pro professor que eu falei, mas amanhã não vem na aula dele, vai para a formatura.
Você vai estudar o dia inteiro. Fazer isso nos bastidores. Se o professor estiver me ouvindo aí, vai me xingar, porque os professores chegavam para dar aula, a sala vazia. Eu falei, pô, estranho, sala vazia, né? Eu vou apertar eles, pode deixar. Mas eu já tinha falado para ir para a formatura para poder ser contagiado, né? Sim, E aí, como sempre, eu te sugeri olhar para frente. E aí tu foi para a sim. turma de oficial? Não, então, aí eu continuei estudando. Aí eu me lembro que, se eu não me engano, janeiro ou fevereiro, eu não me recordo a data, publicou o edital para oficial. Aí você falou assim, ô Fém, que tu já me chamava de Fém. Você lembra É. que você me chamava sempre de Fém? Eu amava. Bem, Me chamava de Fém. Oi, só faltava fechar o eu lembro. Botava a Vai Grace para mentir, pagar a flexão. Ela fazia alguma coisa errada, e eu sabe, lá quem vai na minha sala para pedir, claro, os mais próximos, né? Eu falei hoje do João, o cara me deu um trabalho. O João já pagou tanta flexão para mim, e ela me perturbar, me sugar. Eu falei, João, vai, amarrota 11 aí, porra, amarrota 11 aí. E Grace vinha, bisonhava no material, o Fem, amarrota 11 aí. E ela ia firme para pagar 11. Por quê? Porque era uma forma de eu fazer aquele castigo ali de, porra, cagou pau, e da mesma forma eles estavam se condicionando fisicamente. Então eu já botava para pagar fleca, vai. Continua, lembrei disso então. agora. Aí eu conversei contigo, aí eu me lembro que você falou assim, Fém, Sensacional. vai para turma de oficial. Não, eu falei assim, pô, o pessoal não tá focado. Então, pô, o que que o senhor acha de repente, não sei se o senhor concorda, o que que o senhor acha de repente ir para a turma de oficial para poder estudar, então, porque a galera tá muito desfocada. E, pô, eu não tô aqui para perder tempo, eu não tenho tempo para perder. Cada minuto para mim é valioso. E eu me lembro que eu até Pô, brinquei contigo, eu falei, assim, pô, vou comprar um colchãozinho para botar aqui, que hoje eu tô praticamente morando aqui no curso. Que eu chego dormindo aqui no curso. 11 horas da noite, eu tinha a chave do curso, eu fechava o curso às É, vezes. Você eu lembra lembro. disso? Então, É. aí você falou assim, não, Fém, vai para lá. Eu sei que às Vai pra vezes turma eu de chegava na oficial. sala de aula morrendo de cansada. Para mim, o mais suplício era a aula de matemática, porque eu não entendia nada, porque eu era muito horrorosa em matemática. Eu Caraca. ainda tinha uma noção de matemática por conta de raciocínio lógico, porque nesse período, não sei se você lembra, que eu passei para vários concursos. Eu Foi, passei guarda para a Guarda municipal. Municipal, passei E para o aí, município. tem meu aluno que me perguntou: eu tô estudando para oficial, vale a pena fazer ESA? Cara, vale a pena fazer tudo, porque à medida que você vai passando no concurso, isso vai gerando em você uma retroalimentação. Você vai começar a acreditar que você está no caminho certo, que vai prosperar. E o que é muito legal no que tu falou? Tem muitos alunos que vão para estudar e o cara fala assim: pô, quero fazer a prova, vou chutar aqui bombeiro, quero fazer a prova bombeiro. Quais matérias que caem? Aí, pô, matemática. Isso, ruim pra caramba é matemática. O cara já desiste por causa de uma matéria. Tudo bem que tem a segunda fase. Mas, cara, tudo na vida se aprende. Quem sabe matemática não nasceu sabendo, não. É começar a estudar para você aprender, pô. Continua, Fê. Tô rindo demais Das aqui. 10 questões de matemática, as duas eu sabia, o resto eu fui na técnica do chute. Eu confesso. Técnica fundamental do aulão de véspera, né? Que o Rodrigo só entrega no aulão de véspera. Pô, aula de véspera, gente, não falta. Aula de véspera parece que, sem brincadeira, parece que ele pega a prova e vê antes, porque no mínimo tu tira umas 4 questões de aula de véspera. No Pô, mínimo, tô falando para ano vocês. passado, agora no EQ, teve um aluno que me deu um presente, me deu 2 garrafas de vinho, porque bombeiro, 8 anos sem estudar, sabia nada. E eu falei para ele, cara, só assiste aula, faz simulado domingo, estuda o tempo que você tiver, mas todos os dias. No aulão de véspera eu vou te entregar, você vai ver uma fórmula que vai te fazer tirar o conceito A. E ele só batendo C, só batendo B, só batendo C, B baixo. Chegou no aulão de véspera, dei a técnica. Acertou 11 questões no chute com a técnica. Acho que foi o cara que acertou mais. Ele meteu 52 pontos, tirou o conceito A. E foi para a segunda fase com o conceito A. Então, quem está fazendo desafio de domingo, é claro que eu não vou dar técnica agora. Por quê? Porque senão o seu cérebro vai fazer com que você use a técnica agora e você vai ficar condicionado a fazer a técnica. Se você faz a técnica agora, você está se auto-sabotando. A técnica é um subterfúgio, é um caminho, é um escape para um momento que você já aplicou tudo que você podia. Agora você vai aplicar a técnica para ganhar uns pontinhos. E ela não serve só para o concurso do bombeiro, não. Serve para vários concursos, tá bom? Isso aí, é claro, a gente foi aprendendo, fazendo ao longo do tempo. Vamos lá, Grace, que eu tenho que chamar o Aí eu me lembro que você falou assim, bem, Salgueiro.
não vai fazer a prova para poder conhecer a banca. Eu falei, pô, capitão, fala sério. Eu não vou passar nessa prova, até porque eu estudo para soldado e eu não tenho ainda o conhecimento suficiente. Ele falou, não. Aí eu me lembro que você falou assim, ó, você vai fazer essa prova e você vai fazer tudo bonitinho, tudo direitinho lá, como se estivesse estudando para oficial mesmo. Até porque, na verdade, eu estava estudando para oficial já, mas na minha mente, eu confesso que eu achava que eu teria que estudar muito mais anos para poder conseguir passar. Porque as matérias que eu estudava, e eu já sabia muito bem, era para soldado. E tinha uma diferenciação. Eu estudava geografia do Rio, era diferente, né? E aí, pode falar, já posso chegar no dia da prova? Pode. Então, aí eu me lembro que no dia da prova, quando eu peguei a prova, aí comecei a fazer. Aí tô fazendo, aí peguei todos os bizus que o Rodrigo tinha passado também no aulão de véspera, de ler a questão, quando a questão é muito longa, de já ir no final, de todos aqueles bizus que ele vai passar aí no momento oportuno. Eu sei que, gente, quem for fazer prova, coloque a camisa do curso praticar. É fundamental. Porque existe uma maldição aí que não bota raio da camisa. E Eu assim, sempre brinco, né? Mas na verdade é uma questão de identidade, né? Quando você vai com a camisa do curso, você sente a força positiva do pensamento em conjunto. E você se torna parte integrante, pertencente. Isso te dá uma certa confiança que é extremamente importante. Naquele momento de dúvida, você vai olhar para a camisa e falar assim, não, eu estudei, eu sei isso. E isso é uma certeza. E aí tu botou a camisa. não, Ó, se gente, o eu tempo preciso ficar falar. curto e com o Salgueiro cair, a gente vai puxar de novo. E fica ligado que eu vou te chamar de novo, lá no final, Tá, para tu dar a última dica. eu preciso falar isso que aconteceu, porque eu acredito que tem pessoas que devem passar por isso quando estudam ou quando vão fazer algum tipo de prova, porque isso eu vivenciei. Foi uma batalha muito grande, porque na hora que eu estava fazendo prova, começou um negócio na minha cabeça. Você não vai conseguir, você não vai passar, você é burra, você não vai conseguir, você vai passar em É, a concurso. resistência. Uma batalha travada Acredito. dentro da minha cabeça. Daqui a pouco apareceu o Rodrigo aqui assim, com uma roupinha de anjo, igual aquelas novelas da década de 90. Ô, Fém, tá de sacanagem, Fém. Já veio os cornos. Você é aluno do curso praticar. Não existe a figura de aluno do praticar. Fazer a prova e não entregar a redação. Você fez isso tudo naquela batalha ali, eu fazendo a prova. Porque você estava sem tempo para fazer a redação e você se autocobrou baseado nas cobranças Faltava que você já uma tinha. hora para poder entregar a redação. E no curso preparatório eu fazia muita redação, porque você Eu fazia. lembro. Você lembra? Você tinha aqueles cursinhos específicos de Módulo de redação, oficina de oficina. redação. E eu fazia tudo. Eu fazia tudo. Aula de campo, oficina, tudo eu participava. E aí eu já tinha meio que aquele modelo na minha cabeça. Era só pegar o tema e fazer a redação. Só que eu fiquei com aquela coisa na minha cabeça. Eu falei, quer saber? Eu tô com a camisa do praticar. Eu lembro que o Lopinho estava sentado Caramba. acima de mim, o 7-2. Aí ele estava acima, assim, eu falei assim, eu olhei assim, falei, quer saber? Eu sou aluno do praticar, tô com a camisa do praticar. Falei, Vou não, eu vou fazer fazer a vergonha, redação. não. Fiz a redação, papá. Aí peguei, desci, entreguei, falei, tá aqui. Aí quando eu saí da prova, eu tava com meu coração em paz. Cara, mas eu vi Caraca. tanta gente triste, assim, quando saiu da prova, eu falei, gente, mas eu não tinha entendido, mas eu fiquei muito de boa, né? E aí, quando foi no outro dia que saiu o gabarito, até então eu não estava nem achando que eu iria passar, realmente, para mim eu estava só fazendo para conhecer a banca, porque meu foco era soldado. E quando eu vi a pontuação, eu estava bem lá atrás, se eu não me engano, eu não me lembro agora como era a minha classificação, se era 300 e pouco, mas eu sei que eu estava fora das vagas, eram 150 vagas. E aí eu Olha me aí. lembro muito bem disso, e eu sei que você vai lembrar. Você pegou eu, o Lopes, o João. Eu acho que foi só nós três, eu não sei se você pegou o Aldes também, mas eu lembro de nós três na sua sala e você falou assim. Eu lembro que o Lopes não estava acreditando que ia conseguir. O Lopes falou assim: ah, a gente está muito lá atrás, são 150 vagas. Aí você falou assim: preste atenção no que eu vou falar para vocês. Não importa a quantidade de vagas que tem, você só precisa de uma vaga. Uma vaga. Faça cada etapa como se cada um dos senhores fosse o primeiro colocado. E, cara, eu já vi tanta essa história. O aluno tá lá atrás, ele desmotiva e fala, pô, não vou no psicotécnico, não, tô lá atrás.
Aí o cara atrás dele entra, ele não entra. E eu sempre falo isso, para fazer tudo como se fosse 01. E ali, meu irmão, depois que você faz a prova, você entrega na mão de Deus, porque afinal, #DTV, Deus viu tudo. Deus viu tudo. E ela fez tudo. Sem saber, Grace, você foi ano a ano, dia a dia, ano a ano, semestre a semestre, mês a mês, dia a dia, fazendo o necessário, plantando a semente do conhecimento. Porque a gente não aprende uma coisa da hora para outra, demora tempo. E sem saber que o seu cérebro já estava pronto, o seu cérebro já estava pronto. Quando você pegou a prova, aconteceram duas coisas. Primeira coisa é que você colocou a prova, testou o conhecimento que você já tinha e não sabia. Então não é que você não tinha condições de fazer aquela prova, pelo contrário, você era capaz, tanto é que você fez a prova e acertou muita questão que você sabia. Segundo ponto é, a gente só precisa de uma vaga. E quando a gente passa, aquela prova era pra gente. O universo conspirou. Eu, se tivesse feito as provas no ano anterior ou no ano depois, talvez não tivesse entrado. Entrei na prova que eu tinha que entrar. É a minha vez. Por quê? Porque é uma fila. Vai chegando a tua hora, vai chegando a tua vez. E Deus é justo. Tem duas pessoas para uma vaga. Esse cara estudou e esse cara estudou. Mas um só passou. Quem passou? Quem passou, passou porque mereceu mais. E foi mérito teu, meritocracia pura. Você avançou. Eu lembro que o João estava na mesma condição. Vocês iam junto, galgaram junto, chegaram junto. E quem estuda junto, passa junto. Essa que é a mensagem, essa que é a parada. Grace, eu vou te chamar de novo. Fica ligado que eu vou te chamar, quero que tu participe do Salgueiro. O Salgueirão tá aí. Então, salva de palmas para você. Fiquei muito feliz. Nem sabia que tu ia puxar essas histórias que eu não lembrava. Felizaço. E daqui a pouco tu vai voltar aí para falar com a gente. Salgueiro, nosso aluno da turma do Bombeiro. Muito. Ele era ali. Tu era contemporâneo da Grace ali nos estúdios, né, Salgueiro? Só que na turma de oficial. Olha aí. Olha o cara. Tá me ouvindo aí, irmão? Tô ouvindo. E aí, meu amigo? Tudo bem, cara? Tranquilo. Tranquilaço. Acompanhando vocês aqui. Muito bom. Quero mandar um beijo aí pra Grace, minha amigaça, minha irmã. Conta aí tua história, cara. O Salgueiro muito, muito bacana, porque Salgueiro... Tu foi do Colégio Militar, né, Salgueiro? Isso, Colégio Militar. Salgueiro já chegou com uma base boa, tu estudava para oficial também, né? Irmão, então... Oficial da PM. Primeiro deixa eu te falar que você pegou os dois alunos com mais história de praticar para falar numa live. Primeiro agradecer, né, irmão, porque assim, não tem como. Quando eu tive essa ideia com a Grace, da gente fazer a live, a primeira coisa que a gente pensou foi em praticar, né? Porque não tem como contar nossa história de estudo, de luta, sem falar do praticar, é impossível. Né? A nossa história... Feliz demais. Né? E assim, você, cara, é um anjo de todos nós mesmo, não tem jeito. O que a Grace falou aí, tudo é verdade. É meio que redundante, porque você não é com uma pessoa, você aplicou uma filosofia no curso, cara, que assim, eu vou, se Deus quiser, até o final da minha carreira como coronel, eu vou fazer questão de, enquanto praticar existir, de estar aqui colaborando do que eu puder. Falando um pouquinho aí da minha trajetória no curso, né, cara? Eu entrei no Praticar em 2011, era lá do outro lado, lá no Esquil ainda. O Praticar na sede pequena. Aquela salinha pequena. Depois a gente mudou para a sede nova e montou a unidade do curso de inglês do Esquil. O meu primo Veiga, né, que é veterano da Grace, que me levou para praticar, ele era soldado da PM. E aí ele passou na época eu fazia a faculdade, eu estava no 7º período de Direito. E aí só que aquilo que a Grace falou, né, de satisfação profissional, também não era uma coisa que eu queria. Os meus pais são policiais, né? Eu também acabei caindo no bombeiro de paraquedas, porque eu entrei para fazer o concurso oficial da PM. Nunca fui bom em exatas na minha vida, sempre estudei humanas, tanto que eu fazia... Tu era da área de humanas. Era da área de humanas, fazia... E aí no teu ano foi o ano que cancelou o concurso. Em 2011, quando a gente... eu estava muito tempo sem estudar para concurso, né? E aí, só que o praticar, quando você entra naquela de grupo, cara, a galera já... Eu entrei com meu primo, então ele já estava numa batida de estudo. E aí, a turma dele entrou 33 alunos de praticar, que a galera estudava junto. Galera, 50 vagas, 33 alunos da turma do primo dele anterior tinha entrado. Na tua turma tem mais de 20 que passou do praticar. 23, né? 23 do praticar, ou seja, não,
Isso, 53, Não, não, 23 23 formados. 23 formados, porque entraram mais. A gente botou quase mais de 30, Não, aí muita gente fica no isso aí, físico, no médico. isso aí eu nem conto. Eu contabilizo quem está dentro da turma, né? Então, assim, E é esse, legal porque eles já chegavam na academia, já chegam, todas as gerações. Até no passado também a gente botou duas turmas com mais de 20, mais de 15 cabeças. E eles já chegam lá se conhecendo, né? Já e chega lá aí, tudo amigo. é isso aí, já chega amigo, já chega metade da turma se conhecendo. Isso aí Caralho, é muito bom, sensacional. porque a galera já. E assim, a gente, em 2011, né, quando eu estudava para oficial da PM, eu tentei o concurso, eram 70 vagas, eu fiquei em 200 e pouco, né? A gente estava num ritmo bom de estudo. E aí o concurso da polícia saiu da UERJ para Saiu. 2012. Veio uma banca louca lá. E aí eu fiquei meio sem azimuth porque apesar de ser a primeira fase ser a mesma, mas a específica é muito diferente, né? Muito diferente. A gente, porra, comia livro de história igual louco, era aquela loucura aí no curso, era história, Márcio Braga, Porrada. pegando firme, galera aí, o Léo. E aí eu falei, pô, beleza, saiu da UERJ, mas eu precisava manter o foco. Falei, cara, eu me dispus a fazer esse concurso, então eu sempre quis ser militar, e aí eu decidi me aventurar no oficialato do bombeiro. E aí comecei em 2012, caí para dentro, não deixei cair o ritmo, que eu já tinha... Eu tenho uma cena sobre isso. Foi um papo que você não voltou a estudar no outro ano de cara. E aí eu lembro que você estava Não, isso assim. foi em 2013. Isso Não foi foi já no outro ano? Não, porque então, isso foi no outro, Ah, foi em tá. 2013, porque eu fiquei no praticar 2011, 2012 e 2013. Ah, então foi em 2013 que a gente Em bateu um papo. Eu 2013, foi quando lembro eu ia disso. desistir, você foi lá e me resgatou. Falou, não, tu não vai desistir, não. Não vai desistir, não. Já Isso eu passou. lembro muito nitidamente. Lembro Porque muito nitidamente isso. em 2012, o que aconteceu? Quando eu comecei a focar para o bombeiro, eu passei em 2012 para oficial do bombeiro, no Isso aí, concurso. ficou no Só que físico. eu fiquei no físico. E Lembro disso. aí, aquele camanguinho, né, que vem e monta na Trepou, história desânimo. e Aí tal. entrou em 2013, esse cara não veio. Aí vem cá, cadê Salgueiro? Cadê Salgueiro? Não, Salgueiro parou, desistiu, vai fazer outra coisa da vida. Porra nenhuma, manda ele vir Fui aqui, lá me aí acho que a buscar. gente É, fui, é, faz é, é aí, contato. é aí que eu falo que a gratidão é isso, né? Tu não deixou, você foi E aí eu responsável. virei para ele e falei, meu irmão, tá maluco? Você nadou mais da metade do rio agora. Agora você quer voltar nadando? Ah, falta muito mais. Falta um caminho muito mais curto agora. Cai para dentro. Eu lembro disso, nitidamente, desse papo que a gente E teve. aí o Alan da minha turma até repostou a nossa situação da live hoje, botou lá melhor geração, tu até repostou também, melhor geração do É, Praticar. Porque assim, a gente fez tanta história aí no Praticar, é tão legal, porque fomos pioneiros lá no Barro Branco, né? Aí em foi. 2012 a gente começou, eu passei para Barro Branco também, Nayara Nayara passou, passou para Barro Branco, uma passou o galera, Diógenes para Barro Branco. uma Vocês galera. passam. Assim, por quê? Porque lembra, galera, olha aqui. O que ele está falando é isso aqui, ó. Lembra que um pilar é objetivo, é métrica. É os três pilares da aprovação que eles sabiam que tinha que fazer. Então, quando eu vi aluno no corredor, ele vai lembrar disso, quando eu vejo, eu dou esporro. E assim, já são 15 anos nessa batida, eu passo no corredor sempre, aluno fora do corredor, porra, fora de sala, esporro, é sala de aula, porque meu irmão, tá na chuva é para se molhar, tá no curso é para estudar. E esse Rodrigo, sala de aula. quando E a gente... esse segundo pilar aqui, rapidinho, segundo pilar aqui é cultura organizacional, é motivacional, é espírito de corpo, família, companheirismo, estudo. Isso eles tinham esse apego e era a situação de bicho veterano já acontece no praticar, porque eles replicavam para a galera que estava entrando. Ainda hoje, a gente está online, mas a galera que chega já é contagiada até no online pela galera antiga. Pela galera antiga. Por quê? Porque é a Tem cultura. um montão de oficial aí acompanhando, que é ex-aluno. Eu vi ali Cássio, Vamos. o Jean Leite da minha turma estava aí também, tem uma galera acompanhando. Jeanzinho de São João de Meriti, cara. O Jean. Vai, Então, o que continua acontece? aí. A gente entra no ritmo, numa cultura, praticar uma cultura de estudo, na verdade, né? Eu tive a oportunidade lá em 2008 de estudar no Miguel Couto com o Vitorini, quando o Vitorini passou, né, para a academia. E Uhum. assim, os outros cursos te deixam a realidade muito distante da aprovação.
porque não tem aquela filosofia, né? É A muito vivência do é muito concurso. disperso. Então você não vê a diferença do praticar pô, em 2011 eu não entrei, mas 33 que estudavam comigo, conheço todos eles, entraram, né? Galera, Então, galera. assim, tu fica assim, cara, o cara tava do meu lado aqui, o Bueno, porra, o Veiga, o Rodrigo foi 01, porra, tem vários, o Merro, todos eles estudavam E é juntos. legal porque a gente leva a galera a acreditar. Eu acho que o maior impedimento que a gente tem de realizar alguma coisa é a gente achar que a gente é incapaz. É você achar que aquilo ali é o top. Sim, Isso aí é dá real. para os outros, mas não dá para mim. Meu irmão, a gente é capaz de realizar qualquer feito, qualquer coisa. Eu tenho medo da minha mente, para você ter ideia. Às vezes já bati papo com a minha esposa sobre isso. Falei, Bianca, eu tenho medo da minha mente, que eu sou um cara que eu tô tão acostumado a ver realização de sonho, desbloqueio mental, input e fazer isso, porque se der a louca na minha cabeça de jogar um projeto que vai me exigir muito, eu vou até o final. Tanto é que eu estou desenvolvendo com eles um projeto que no final do ano eu vou entregar, que se não fosse essas lives de quarta-feira, eu não teria a menor condição de fazer. Mas por que eu estou fazendo? Porque eu criei eu estou cumprindo um dos maiores gatilhos que eu aplicava com vocês, que é o gatilho de compromisso. Quando vocês tinham que fazer simulado todo domingo, quando vocês tinham que estar na aula todo dia, quando vocês tinham que entregar resultado, é gatilho de compromisso. Esse gatilho de compromisso, ele acontece de forma vertical, com quem tu está sendo mentorado, seja ele seu pai, seja ele seu professor, seja ele uma pessoa que hierarquicamente está acima de você, como era a minha figura dos professores no praticar, mas ele acontece de forma horizontal também com teus pares. Quando você olha e se compromete com um aluno que você está estudando, um companheiro, e quantos estudaram juntos lá? Tanto é que eu sempre falava, a sala mais importante do praticar não é a sala de aula, era a sala de estudos. Porque ali se fomenta a cultura. Mas é isso aí. Na verdade, o concurseiro, quando ele está no ponto para passar, o professor ele se torna um tutor. Né? Isso. Ali, é o facilitador. É isso aí. Ali é quando o mestre está ali só para te dar a direção, para tirar uma dúvida, para parar as arestas. E isso aí, aí que eu ia falar da excelência do praticar online. Porque muita gente está vindo me perguntar, mas online, cara, o concurso, o primeiro é estudar não é fácil, né? Como a Grace estava falando aí. Você se condicionar a estudar é um processo, né? Que ninguém vai entrar no curso estudando 12 horas por dia igual a gente estudava. Quantas vezes eu fiquei preso, trancado no praticar? A gente ia para da sala de aula, às vezes era 2 horas do dia, era na sala de aula. O resto era sala de estudo. Mas era isso na alta performance. Por quê? Porque é como um atleta de ponta. O atleta de ponta, ele não nasceu de ponta. Ele teve que aprender a técnica. Por exemplo, eu sou apaixonado por tênis. E aí eu poderia pegar a raquete e sair jogando tênis lá no início. Mas por que eu não fui? Porque eu entendo o processo de aprendizado. Eu falei assim, se eu for na técnica, eu vou ser jogador. Se eu for na pelada, eu vou ser jogador de várzea. Galera, vai cair daqui a pouquinho, vou retomar. Eu não, eu fui lá pro beabá, fui aprender a bater bolinha. Por quê? Porque depois que tu desenvolve a técnica, tu ganha velocidade. Nesse ponto aqui, o professor não tem que mais te carregar com a mão. Ele é um facilitador, ele vem ali para te lapidar, ele vem para poder trazer pequenos elementos, às vezes, mas que vão te dar muitos resultados, porque as pequenas coisas ali fazem muita diferença, que é aquela formulazinha, aquele macetezinho, aquela dica de fazer a questão de uma outra forma. Com certeza. Então, assim, isso, e o nosso grupo, por exemplo, não sei se vai dar tempo que vai cair, mas eu vou contar essa história, eu vou te chamar de novo, a gente vai parar não. A gente não faltava as demandas do curso, a gente tinha aulão de véspera, tinha viradão, não sei se tu faz mais o viradão. Faz. Ano passado teve, esse ano que... Né? Então, assim, o nosso grupo era tão forte que quando todo mundo tem um dia que não tá bem, hoje eu não vou, não sei o quê, e a galera tava junto, era 5, 6, 7 junto, não, irmão, ia buscar em casa. Diogo, Alan, Cássio, quantas vezes ia lá em casa, não, irmão, vambora, levanta, tá maluco? Quem estuda junto, passa junto. Por isso, ó, vocês me viram postar aí uma foto da galerinha fazendo live, cara, sensacional. 6 alunos estudando junto, fazendo live junto de estudo, montando pequenas salas de estudos, se apoiando. Pô, sensacional.
Exatamente. E aí a gente tem um episódio, cara, que eu nunca me esqueço. Todo mundo da minha geração do praticar hoje é oficial, ou da PM ou do Bombeiro. Todos. Todos. Ou daqui, ou de São Paulo, tem um amador que é meu irmão. Alguns 2 anos depois, 2 anos antes, todo mundo todos, passou. Todo mundo passou. Eu tenho uma história, aquela história que tu vai lembrar perfeitamente, que a gente estudava na sala grande, era 104. Uhum. Pô, vivia lotado, né? Em 2013 aquilo lá tava, meu irmão, Ainda vive. Para vocês verem, esse ano, turma do Bombeiro são 2, cara. Por quê? Porque a 104 é a turma da galera nova e eu tenho a 203, que é a galera antiga. Pô, na turma da manhã. Irmão, aquilo lá, se tu chegasse atrasado, tu não tinha lugar. Aula, porque era até o nosso Maracanã, nosso caveirão lá, sempre bordado ali. A gente chegou numa véspera de feriado, chovendo pra caralho, acho que era uma quinta-feira, chovendo a tampa. E aí, porra, tu chegou lá na sala, tinha 15 cabeças assim assistindo a aula. Aí, porra, tu lá de trás, tu entrou e começou a bater palma. Aí o professor parou, tu lembra disso? Não. O Cássio tá aí, tava junto com a gente. Aí o professor parou de dar aula. Aí você queria parabenizar aí que eu tô vendo 15 cadetes aqui dentro. Caraca, tu me lembrou agora, me emocionou mesmo. Galera, eu ficava puto quando o aluno não ia pro curso. Fico puto até hoje. Falo, caralho, o maluco tá investindo, tá pagando, tá jogando fora o dinheiro, sabe? Me dá uma revolta, porque tantos alunos me pedem bolsa de estudos e eu, infelizmente, não consigo ajudar todo mundo, né, na proporção que eu queria, né? E eu fico vendo pessoas que têm oportunidade, estão pagando, mas estão jogando o dinheiro do pai fora. Isso me deixa puto, você sabia. E nesse dia, por causa de chuva, sei lá, né? Uma galera não veio, a sala que era grandona só tinha 15. E normalmente a minha postura seria entrar na sala e tentar dar esporro, mas eu falei assim, cara, vou dar esporro em quem? Em cadeira vazia? Não vou esperar para amanhã. E aí automaticamente o mindset mudou e é aquela mentalidade de você olhar um copo vazio, um copo pela metade e ver que está quase cheio. E eu fui lá na frente, mestre, posso dar uma palavra? Não, pode. Eu comecei a bater palma, né? Fiquei assim batendo palma alguns minutos e não entenderam nada. Eu batendo palma, vi um sorriso e falei assim, ó, parabéns. Só vejo cadete do bombeiro. Para estar aqui tem que querer muito. E eu lembro de uma coisa, os 15 foram almoçar comigo. Vocês me pegaram, os 15 na sala passaram. Esse cara tá de prova. Tem o Marcelo, tem a galera aí, os 15 hoje são oficial do bombeiro. Todos são oficiais. Todos. De uma sala de 100, só tinham 15 em sala, eles estão em sala. E não é porque eram muito fodões, não. É porque quem quer, cara. E quando você quer, é o nível de querência. Quando você quer, não tem inimigo, não tem empecilho, não tem capeta, não existe outra possibilidade. Quando você quer, você consegue. Quando você quer, você realiza. Eu sabia que eles queriam muito. Porque para estar ali naquele dia, tinha que querer muito. Tipo, não passaram os 15 naquele ano. Né? Eu fui no outro ano na minha turma, eu, Alanzinho, a galera lá. E depois, no outro ano, quem ficou... Quem ficou, passou. E aí depois a gente almoçou, todo mundo junto, vocês lembraram disso. Caralho, foi foda. A porta, ele, Edile, Bruninho, a porta bateu na cara dos moleques. Tipo, o Cássio foi o primeiro de fora. Eu tenho uma foto com eles, que eles estavam indo fazer a prova, os 5 paisanos. E aí depois eles entraram no carro depois de ter passado os 5 fardados. Caralho, muito foda essa porra. Isso aí muito bom. Eu voltei, tipo, aquela tradição de no outro ano você voltar a cadete do primeiro ano. Pô, e você volta a cadete do primeiro ano pra dar o depoimento lá e tu vê os amigos que estavam lá botando com você no ano anterior, cara. Ali, de novo, na mesma guerra. Eu chegava lá no curso e, porra, ia lá no mesmo, sabe onde eles estavam? Sala de estudo, estava o mesmo grupinho de quem faltou chegar, mas galgando, buscando. E é legal, galera que não estuda, não praticar ainda, e tem muita gente de longe que está assistindo a live com a gente, não tem oportunidade de estudar com a gente, não praticar, mas a gente tem um dos pilares lá da cultura, é o seguinte, a gratidão da aprovação não é comigo não, cara. Não tem que ter gratidão comigo não, mas a gratidão que se tem é primeiramente com Deus e uma obrigação de passar essa gratidão para quem está estudando. E ele, o Salgueiro, ele foi muito motivado pelos alunos que passaram antes dele, porque iam lá e no meio da aula a gente interrompia a aula e os caras começavam a falar, meu irmão, ó, eu passei, eu fiz isso, acontece, vai acontecer contigo. E, pô, chegavam a chorar, o olhinho brilhava.
E aí, quando passa, bota a farda, a primeira coisa que quer fazer é o quê? É ir lá no praticar, para falar. Porque isso aí faz parte da cultura do praticar. Isso não pode se perder nunca. Porque esse é o diferencial para os outros cursos. Né? O praticar, ele está na média ali dos cursos de excelência, na questão de ensino, na questão dos professores e tal, mas ele tem um plus se você for parar para analisar, cara, tu pega algo absurdo, muito fora da média, tu pegar um curso, hoje você expandiu, né, para Nova Iguaçu, mas São João não tinha uma expressão como tem Sulacap. Né? Se você resumir na sede de Sulacap, e você pegar um curso, né, uma unidade, e colocar a média de 50%, não é de aprovado, não estou falando de aprovado... 50% dentro da academia. Da academia, é algo assim que foge muito da curva de qualquer concurso. Mas se você for pegar a academia do concurso, que é um curso de referência, né, na área jurídica, não faz isso. Não faz. Né? É muito difícil. Assim, é muito difícil, mas é a filosofia, é todo um trabalho motivacional, um trabalho, né, que você acertou muito no que você se propôs a fazer. Isso aí, o Marcelo deixou um comentário aí, tem um tempinho, que a gente falava muito isso. O Alanzinho da minha turma falava muito isso. Você é a média das 5 pessoas que circundam o teu ambiente. Isso é sensacional. Então, vocês são a prova viva, a prova social viva de que a metodologia dá certo. Eu queria fazer um parêntese aqui, irmão, da questão da pandemia. A gente vai ver isso aí, que concurseiro que está na ponta aí do curso, que virou o ano aí na ponta, tava tipo, esse ano o cara entra, bateu na trave, vai entrar. E, não, uns vão entrar, com certeza, alguns vão se desmotivar por causa da pandemia. Sim. Aí vai deixar o rendimento cair. Sim. Outros que estavam lá para trás, vai aproveitar a oportunidade. Porque, olha só, deixa eu te falar uma coisa aqui que eu queria colocar. Não tem melhor momento para o cara que trabalha, para o cara que tem vários problemas e não tinha tempo. Sensacional. Ele está com tempo em casa. Sensacional. Por que ele não está estudando? Então, a gente tem que tirar as coisas boas nos momentos ruins. Né? A pandemia está destruindo várias situações, né? Questão de emprego, economia e tal, mas para o cara que está focado nos estudos, no concurso, é o momento dele cair para dentro e se condicionar. Tem aquela máxima, né, irmão? Todo mundo quer o que você tem, mas vão desistir quando souberem o preço que você pagou. Meu irmão. Isso aí é alto. É a máxima. E é isso aí, é a nossa luta. Uma pessoa na live. Eu vou fazer a live. Porque quando eu assumo um compromisso, muito mais do que com outras pessoas, é comigo. É o meu compromisso. E eu tenho um resultado para entregar. Então o jogo do Flamengo é 10 horas. Vou estar aqui 10h30 na live. E quem quiser ver joguinho do Flamengo, vai. Porque eu costumo dizer o seguinte: fazer as mesmas coisas que você faz todo ano não vai te trazer resultado diferente. O cara todo ano pula carnaval. Tem uma aluna que era para ela estar aqui. Que é uma aluna que eu estou investindo fé nela. Não vou falar o nome dela agora para não queimar ela. Mas ela era para ter passado nos anos anteriores. Principalmente ano passado. Sabe por que não passou, Salgueiro? E eu falei isso na cara dela. O carnaval te fudeu. Falei para ela, te ferrou. Mas olha só. Por quê? Porque ela começa focada, depois vem o carnaval, ela destrambelha. Aí ela volta a estudar, e ela me falou isso no plano de estudo, lá para abril, maio. Por quê? Porque o carnaval traz aquela consequenciazinha, né? De até tu voltar no Rio. Falei, cara, tu perdeu ali 2 meses, que não é que você não tenha feito bons resultados, não, é porque você deixou a galera que estava atrás te passar. Foi isso. Mas tem uma coisa que eu não consigo entender. Tipo, quando a gente traça um objetivo, que a gente quer chegar nesse objetivo, tudo na vida tem um preço. A gente não tem como ter tudo ao mesmo tempo. E isso eu só consegui alcançar o oficialato, a Grace também, e todos os meus companheiros de turma, porque a gente pagou o preço. Grace, até para não travar, quero que tu dê 3 dicas aí do que foi fundamental para você passar. Dicas objetivas, não é de mindset, motivacional, não. Dicas objetivas. Fala assim, cara, eu fiz esse caminho, bem objetivo. Se eu pudesse estar no teu lado, eu já ia dar uma dica, já vou te ferrar. Que é se afogar na redação. Porque foi um diferencial para você. Sim. Na verdade, eu fazia tudo que tinha, né, no curso, né? Aula de campo, redação. Era literalmente, eu me dediquei, porque eu sou muito 880. Então, tipo, eu mergulhava de cabeça, porque eu tinha um objetivo e eu não tinha mais tempo, então era aquilo.
Definir objetivos, acho que é o principal. Você tem que ter foco no que você faz, né? Não adianta ficar como um louco, eu quero tudo ao mesmo tempo. Tem que ter um objetivo, Qual a tua né? estratégia, teu objetivo, a tua visão, onde tu quer chegar, mira nisso. É isso, para lá que você Criar vai. metas de estudo, estabelecer metas, isso é muito importante, né? Eu sabia das minhas debilidades, então eu trabalhava em cima das minhas debilidades, né? E cada um sabe da sua dificuldade. Isso é uma coisa muito individual, porque não necessariamente o que é uma dificuldade para mim vai ser uma dificuldade para o outro, né? E principalmente pensar positivo, ficar próximo a pessoas que acreditam no teu sonho. Porque, assim, é muito ruim quando você tem um objetivo e você fica perto de pessoas que ficam tentando te colocar para baixo. Grace, tua última palavrinha aí. Ah, eu só quero agradecer mesmo, deixar uma boa noite aí, pessoal, falar para não desistir, né? Não desista dos seus sonhos, porque eu acredito que a persistência nos estudos, ela realiza o impossível. Né? Eu era aquela que, eu tô falando por mim, eu era aquela que tinha tudo para dar errado na vida e Deus me colocou num lugar que eu nunca imaginei estar, né? A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E como o Rodrigo falou, né? Deus me deu a oportunidade, eu agarrei e hoje estou aí. Tenho minhas dificuldades, tenho minhas debilidades, mas isso não faz com que eu não me considero um ser humano, sou sinistrona, sou oficial. Gente, nós somos seres humanos igual vocês. Nós sentimos dores, sentimos medos, temos inseguranças, Verdade. mas a diferença é que nós fomos resilientes e nós fomos persistentes. Nós acreditamos naquilo que a gente queria e lutamos por aquilo, né? E assim, para você, Vai dar certo, vai ser bom. quero te agradecer mais uma vez. Muito obrigada por tudo. Eu não me canso de dizer que se hoje eu estou onde eu estou, eu agradeço ao curso Praticar Preparatório. Praticar, Eu faço isso aí. questão E de na verdade, escrever, eu tô não é a precisando figura do do curso Rodrigo Praticar. só, né? Salgueiro, Fala, irmão. vamos lá. Minuto final, um minutinho final aí para as palavras. Beleza, é isso aí. Eu acho que o recado nosso foi passado. A nossa gratidão, como sempre. Praticar pode contar eternamente com a gente, aí, com os ex-alunos. Não só eu e a Grace, tenho certeza, muitos ex-alunos aí na live acompanhando, que o CFO começa no praticar. Isso é a realidade. Né? É a PrEP, né, cara? Não tem a SpaceX na mão, é o praticar para os concursos militares aí do bombeiro. Isso aí. É isso aí, é o ano zero lá, não tem jeito. Então, assim, te agradecer também, irmão, sempre pela oportunidade, pelo carinho, pela amizade. Praticar, a minha família sempre vai ser, os professores, Márcio Careca, Raul, Vinícius, Carol, me ajudou muito. Vanessa Zanon foi, a mãe lá na estratégia. E assim, a gente leva para a vida. Vamos levar para a vida. E é legal, galera, porque assim, eu não fiz o convite diretamente, não. Eles me procuraram, a gente quer fazer uma live para praticar e tal. Eu falei, cara, com certeza já tinha uma programação e eu vou puxar para frente, até porque tem tudo a ver. Ninguém começa uma jornada dessa sozinho e vocês mostraram isso, a importância de ter amigo. A nossa carreira está só começando, irmão. E você ainda tem muito para acrescentar nas nossas vidas. A gente conversa bastante, são muitos projetos, muitas ideias. Você é um farol, sempre vai ser um farol na nossa vida. Eu já vou te falar uma coisa que a gente conversa, eu e o Salgueiro, há muito tempo. Vou falar aqui para a galera aqui, porque a fé é o fundamento das coisas que se esperam. A gente tem um projeto no Praticar, no Sistema Praticar de Ensino, que é um projeto de franquear a marca. Estou esperando para trazer para você. E essa galera aí tá esperando. Eles todo ano. E aí, Rodrigo? E aí, Rodrigo? Uma galera do bombeiro, vamos levar o Praticar para o Brasil. Eu tenho certeza disso. Nossa, eu quero muito contar com vocês, porque tem você tem um pilar, filosofia. Aí cobrando. A galera de Teresópolis está cobrando, está acompanhando. Então, vamos botar da região serrana aí. Tem que botar. Tem que vir. Aqui é carente. Valeu, irmão. Vamos lá, galera. Obrigado. Beijo grande. Fica com Deus. Segue esse cara aí que vocês vão estar bem. Quarta-feira que vem tem live. E quem quer assumir o compromisso, me chama lá no direct que a gente vai começar. Um abraço. Salgueiro, qual o segredo? É praticar, irmão. Valeu. Um abraço. Valeu.